Na Independente, Esportes em Desfile. 2h07, 15 graus e 4 décimos a temperatura. Se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz Apomedil, em Lajeado BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Tratores seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas, na Roque Tratores, RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, em Lajeado, 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, sua vida nos inspira. Sempre a melhor compra. Quem pesquisa, compra na Prata. Padel Estrela Serviços, especialista em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, Rua Dona Rosária 293, telefone 3720-2168. Esportes em Desfile na TV Informativo, no canal 20 da NET, hoje às 6h30 da tarde. O Luca na mesa de áudio, nas filmagens, o Neto Silva. Tá mil o Neto hoje, hein? Começando a semana borbulhante. Pra estraçalhar, né? 13ª rodada do Brasileiro, Inter 0, Vasco 0, Coritiba 2, Grêmio 1, Botafogo 1, Figueira 0, gol do Andrezinho. Fluminense e Atlético Mineiro 0-0. São Paulo 4, Flamengo 1, Sport 0, Atlético de Goiás 0. Tá crescendo o Atlético de Goiás. Tá crescendo. Bahia 0, Corinthians 0. Santos 2, Ponte 1, gol da vitória marcado pelo Miralles. Cruzeiro 2, Palmeiras 1, 2 gols do Borges. Portuguesa 3, Náutico 1. O Grêmio recebe um time que está na zona do rebaixamento, né? Mas o Bahia. O Bahia, no momento, é o 17º. É o primeiro na zona do rebaixamento. E o Inter? Um que também está. Exato. Joga fora com um que está na zona do rebaixamento. O Palmeiras, 10 pontos. E vem de 2 derrotas, né? O Atlético de Goiás tem 9, o Figueirense tem 8. Figueira é o último colocado nesse momento no Brasileiro. E o Bahia até não dá pra dizer que vem de maus resultados, né? Um 0-0 em casa ele nunca é bom, mas contra o Corinthians também não é uma coisa assim fora do normal. E venceu o Palmeiras fora de casa, 2-0, né? Então os resultados do Caio Júnior, eles não são ruins, são bons resultados. O Grêmio pega um adversário que está evoluindo, mas ainda... sem nenhum tipo de dúvida de que o Grêmio precisa desses 3 pontos. Atlético Mineiro 32, Vasco em segundo com 30, Figueirense em terceiro com 26, Grêmio em quarto com 24. E em quinto, Cruzeiro 23, em sexto, Internacional também com 23. Na cola, o São Paulo tem 22 pontos. O Botafogo deu uma crescida, tem 20 pontos na tabela de classificação. O Flamengo é o 11º com 16 pontos. Ainda sobre os grandes, o Santos, ele é o 16º, primeiro fora da zona com 13, depois tem Bahia, Palmeiras, Atlético de Goiás e Figueirense. Longe do líder, o Grêmio está nesse momento 8 pontos. Isso. O Internacional 9. É ponto. É bastante. Bastante. É muito ponto. Bastante, mas poderia ter sido pior, né? Pela rodada. A rodada ajudou. Mas é que essa era a rodada... Para de repente tirar, né? Para tirar, já começar a tirar um pouco a diferença. E não manter ela, ou até, quem sabe, ela poderia até aumentar, como aumentou, né? Qual é a próxima rodada, Marcos? A próxima rodada é uma rodada sacana, viu? Sacana para quem está na ponta de cima. Náutico e Santos. Cruzeiro e Ponte Preta. Coritiba e Fluminense, no Couto Pereira. Grêmio e Bahia. São Paulo e Sport. Vasco e Corinthians, Portuguesa e Figueirense, Atlético de Goiás e Botafogo, Palmeiras e Inter, Flamengo e Atlético Mineiro no Engenhão. Eu vou te dizer uma situação aí que eu tenho certeza, mas o Fluminense vai ganhar no Couto Pereira. Eu tenho convicção disso. Eu acompanhei, estivemos lá, né, acompanhando o jogo no Couto Pereira, e eu acho que o Grêmio não fez um bom jogo. No primeiro tempo, se tinha uma certa dúvida do porquê que daqui a pouco o Grêmio não estava rendendo o que estava rendendo nos últimos jogos, até porque o Coritiba em alguns momentos tomava a iniciativa do jogo, né, o que também é normal, e isso não é nenhum tipo de problema quando você está jogando fora de casa, mas quando o Grêmio tinha a bola... se tinha um trabalho um pouco mais lento e tal, e o Elano, num certo momento, foi cobrar o escanteio e chegou a levar as mãos ao joelho, de tanta dor que ele sentia. Aliás, o que ocorreu com alguns jogadores do Grêmio, hein?
Não sei se foi problema estomacal, mas ele descobriu esse problema na hora que ele foi bater o escanteio ou ele já teve lá antes de ser escalado? Antes do jogo, já sei. Mas então não pode jogar. Então não pode jogar. Porque se nós estamos falando de futebol amador é uma coisa, nós estamos falando de futebol profissional. Eram 4 jogadores, né? Que o próprio Luxemburgo colocou na coletiva, né? O Elano foi pro aquecimento, e aí no aquecimento era para ele relatar pro Luxemburgo o que ele tinha sentido. Ele disse que naquele momento ele achava que tinha condições de ir pro jogo. E aí foi pro jogo, né? Mas no intervalo realmente ele não conseguiu. Daí na coletiva ele disse que o cara vomitou. E ele descobriu que o cara vomitou quanto? Ele vomitou antes do jogo, depois do jogo? No intervalo. Mas não tem, olha, sei lá. E tem uma coisa. Tem algumas coisas aí que é amadorismo puro. E tem uma coisa aí também que é ruim para quem sente algum tipo de problema estomacal. O jogador não pode tomar nenhum tipo de remédio. Não, né? mas assim, eu vou, pela mesma história, fazendo um comparativo do Grêmio no primeiro tempo pro Grêmio no segundo. O Grêmio não fez um bom primeiro tempo, né? Agora o segundo tempo foi aquele time pesado, né? Que eu até fiz a pergunta ao Vanderlei. Eu vou te dizer o seguinte, ó. Às vezes a gente faz aquela brincadeira. Tem jogador que com uma perna joga mais que outros, né? Mas aí, o Elano joga mais com problema estomacal que outros. Mas aí se cometeu uma grande injustiça então com o Caio Júnior. Porque quando o Caio Júnior era técnico do Grêmio, esses pesados, eram as únicas opções que ele tinha. Eram titulares absolutos. Sem dúvida. Tanto é verdade que se desse uma caganeira num, tinha que jogar igual. Tinha que jogar igual. E aí o treinador é que foi demitido, por quê? Porque não tinha conhecimento, coisa parecida, porque com ele o time não andava. Tivesse mantido. Então o Grêmio tem 11 e não tem plantel. Eu acho e vai se dar mal amanhã de novo. Então. Sobre Grêmio e Curitiba, eu acho que eu não tenho a mesma certeza que o Fluminense ganha do Curitiba. Eu acho que o Curitiba ganha do Fluminense. E eu acho que o Grêmio perdeu um jogo quando ele vinha de uma ótima sequência. Eu acho que sim. Eu acho que o próprio torcedor entendeu essa derrota do Grêmio, né? O torcedor acha Aliás, que se tem um torcedor que entende muito, é esse do Grêmio, porque dá horas, né? Entre essa coisa assim, se entusiasma 5 dias, 2 não se entusiasma, outros não se... Então esse torcedor está tão acostumado a altos e baixos que ele não estranha, de repente, que mas depois de tanto tempo perdemos um jogo. Opa! Então ele só está reclamando de barriga cheia, como se diz na gíria, né? Porque já vinha de 4 vitórias. Mas era hora de confirmar os 3 pontos para poder ficar próximo. Porque o Curitiba vinha batendo tabela. Vem ainda batendo pela tabela. Por isso que eu acho que o Fluminense faz frente ao time do Curitiba, se tiver também todo mundo à disposição. Porque o Coxa não teve o Rafinha, que é um jogador que dá uma dinâmica para o time do Coritiba, né? Sei que muito já passou pelo Grêmio e não fez nada. Bom, tudo bem, até acho que sim, mas no Coritiba ele é uma das referências, né? Faltou o Urso também, o Júnior Urso, que é um jogador mais de marcação e movimentação também no time do Coritiba, e fica um time muito comum, o time do Coxa. É um time bem limitado. Só que, claro, jogando em casa ele é mais forte, mas acho que poderia ter saído com a vitória, mas não achei também trágico o que aconteceu lá. Acho que tá dentro também das possibilidades. O Kleber já joga contra o Curitiba agora na Sul-Americana. O Leandro tem uma pequena chance de jogar contra o Curitiba também, pelo menos no banco de reservas, né? E fizeram falta, viu, Moisés? Fizeram falta. O André Lima fez o gol, né? Mas fez o gol. Paramos por aí. Acho que é muito bom. Sempre é. Tá ótimo, né, Felipe? Gol, né? Já tá centroavante muito bom. marcando o gol, tá ótimo. Acho que isso é o detalhe. Agora, o problema é que ficou realmente 2 jogadores de mesma característica. Por mais que o Moreno tenha feito a movimentação, né, como um atacante um pouco mais de velocidade, ele não tem esse perfil. Então, isso acabou complicando o time do Grêmio. Eu achei que no segundo tempo era hora para colocar o Marquinhos e o Rondinelli. Não Wilson e Marquinhos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ficou sem aquele contragolpe. O Grêmio não tinha saída. O Edilson é um jogador que não tem uma saída muito rápida. Ele até sai, mas não é rápido. E não passou. E não passou na avaliação e nem no questionamento para o técnico porque a entrada do Wilson e não a do Rondinelli. Para poder, de repente, ter um time um pouco mais à frente, para tentar pelo menos buscar a vitória. Tivesse sido um outro treinador que eu conheço aí, é o rei da retranca, então o Wilson foi escalado por isso. Então ele fez uma improvisação. Não, e ele errou, Jaci, sem dúvida nenhuma, nessa questão, porque ele acabou empurrando o Fernando um pouco mais à frente com a entrada do Wilson. E aí foi uma situação, Moisés, onde tem gente que me questiona até, não, mas é o melhor volante, eu não estou dizendo até que não seja. Mas botar o Fernando para ir para o jogo com a responsabilidade de trocar passes,
Talvez aí tenha sido o maior erro, até mesmo do que a entrada do Wilson como primeiro homem de marcação. Fernando não dá certo um passe. Fernando perde bolas na frente da área e comete muitas faltas quando ele perde a bola. Porque aí ele quer se recuperar. Quando vem um jogador mano a mano com ele, é impressionante o que joga o Fernando. Ele tira a bola, faz o desarme. Agora, quando o adversário está a 2 metros dele, ele já bate um pavor, ele não consegue trocar passes. Olha, sinceramente, algumas coisas me chamam a atenção no Fernando. É excelente em alguns procedimentos, em outros é um desastre. 2h18. Eu acho que tu é muito radical com o Fernando, Felipe. A gente tem que ser mais ameno. Não, pois é, por isso que eu disse, as pessoas me questionam e tu é uma delas. Só que é isso que eu tô colocando. Acho que é um jogador que tem limitações. E aí muita gente, mas o Mano Menezes não levou. Não levou porque tá explicado. O Rômulo não erra passe toda hora. E vou dizer mais, hein? E a hora que ele levar o terceiro cartão amarelo, não tem reserva. Claro que não. Não tem reserva. Aí o que acontece? Se tu tem um jogador já ruim de passe e bota uma taipa do lado dele, que é o Wilson... Aí piora. Exato. Claro. A parceria que complica a vida do cara. Claro. Mais ainda. Tivesse ele, de repente, do lado do Sandro, do lado do Oscar, poderia ser diferente. Agora, do lado do Léo Gago, do Wilson... Aí é complicado. Era aquilo que a gente falava do Grêmio no Campeonato Gaúcho. O Souza se arrastou no Campeonato Gaúcho. Ele se arrastou. Hoje é um dos principais jogadores do Grêmio. Mas no Campeonato Gaúcho, não tivesse sido o Souza pelo valor que veio, tivesse vindo da base, estava eliminado do plantel no Campeonato Gaúcho. Mas como ele veio a peso de dinheiro, né, de ouro, como se diz na gíria, ele foi, vai jogando. Tá aí, ó, tá recuperado. Mas é aquela velha história. É um jogador que veio de fora, vale bastante. Então bota parceiro bom às vezes. O cara não tem deficiência. Porque se ele fosse um jogador perfeito, ele teria muitas dificuldades. É a mesma cobrança que está sendo feita hoje do goleiro do Grêmio. Ninguém falou que o Pereirão deixou de matar o jogo antes do 2-1. Alguém falou? Fez uma baita defesa. Mas alguém falou. Aí vão dizer o seguinte: bateu nele. Alguém vai dizer que bateu nele. Que não foi ele que defendeu. A bola bateu nele. Né? E quando o atacante erra lá na frente, é porque deu azar. Chutou fora. Pá, que azar. Chutou fora. Não, azar não, ruim. Por quê? Porque devia ter feito o gol. Então, essas cobranças é que tem que ser feitas. Porque o atacante ele tem um privilégio. Você pode ver, o Marcelo Goleiro participou de 10 lances e ele está sendo colocado por alguns como culpado pela derrota. O André Lima, como quer dizer, uma vez apareceu num jogo de 90 minutos. Mas atacante que faz um gol, tá bom. Quer dizer, os outros 89 minutos, se não contribuiu, é atacante. Mas isso não é só com o André Lima, é com todos os atacantes. O atacante tem essa vantagem, perde 10 gols, faz um, tá resolvido. O goleiro, se pegar 10 pênaltis e tomar um frango, tá morto. Vamos pegar o histórico do Grêmio dos últimos gols. Quem marcou pro time do Grêmio? Só os atacantes. Só os atacantes. Exatamente. Essa é uma deficiência também. Tu precisa ter mais jogadores com capacidade para fazer gols. Mas aí tem a vantagem que eles foram abastecidos, né? E até um determinado momento a gente questionava que eles não faziam, agora estão fazendo também. Né? É porque eles tiveram assistência, então as bolas elas vieram com melhor qualidade. Então aí, de repente, a turma de trás fez o papel, né? Fez a assistência, colocou eles lá para poder enfiar a bola para o fundo da rede. E o Edilson tem sido um dos jogadores que mais tem dado assistência para a marcação dos gols. O gol contra o Fluminense saiu dele no toque do Elano rápido. Sábado e ontem também. E sábado também. E dos outros, 70% é o Kleber que dá o último toque, antes do gol. Então, mas acho que é um mérito, né? Mas eu acho que precisa ter uma capacidade maior aí, de mais jogadores aparecerem para fazer gols. Tem muita gente que fala também que o Zé Roberto não corre, que ele é um jogador muito vagaroso, que fica muito parado. Só para a nível de estatística do Campeonato Brasileiro, o Thiago Neves é o que mais corre e o segundo que mais corre é o Zé Roberto. A média dele é 11,1 km por jogo. O que eu questiono do Zé Roberto é que ele não faz uma gracinha para finalizar. Ele não assume uma finalização, Moisés. Ele sempre procura uma assistência. Mas às vezes aquela assistência assim, ó, vai dar um toque pro lado, dá uma experimentada para ver se o goleiro do outro lado tá. Não, aí ele pega e mete no lateral. Ele não é, ele não tá pouco agressivo, né? Não finaliza. Ele tá muito toque-toque. Agora, em termos de movimentação, olha, tem alguns momentos que ele tá dando bote lá atrás. Né? Eu acho que